Agronegócio. O Brasil faz o dever de casa? Hoje nós falaremos a respeito de sucessão. Ou nós fazemos o dever de casa, ou nós perdemos essa oportunidade. Pelo Mundo Why, pela Rede Mundial de Computadores, hoje nós estamos aqui com a doutora Thalita. Sabe o que nós vamos falar? Nós vamos falar, entre outros assuntos, nós vamos falar a respeito de sucessão. Ela que é advogada por formação, referência na área jurídica, e daí, pasmem, ela abraça o agronegócio e hoje é sucessora de empresa agrícola. Doutora Thalita, tudo bem? Tudo jóia, Jota. Doutora Thalita, em nome do Mundo Why, de toda a equipe que trabalha nesse podcast, nós estamos muito felizes de estar com a senhora hoje aqui. Eu que agradeço o convite, a gentileza, a atenção, as palavras. Muito obrigada. Doutora Thalita, já vamos meio que direto ao assunto. O que é, na verdade, sucessão no agronegócio? Então, sucessão no agronegócio nada mais é do que aquela transmissão, né? De conhecimento, de vivência, não só, né, do cargo da fazenda propriamente dito, mas eu acho que de toda a transmissão da experiência, né? Que os pais, que os avós, que as pessoas que nos antecedem têm e que transmitem às pessoas que vão sucedê-los, né? Uma máxima que nós temos aqui no Mundo Why é o seguinte, é bem mineirês mesmo. Doutora, você é filha de quem? Isso é ótimo, isso é bem mineiro mesmo. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, né? Sim. Meu pai é o Tarcísio Rabelo, a minha mãe é a Ângela, são de Campos Gerais, e lá que eles vivem, e eu também vivo em Campos Gerais. E sou muito feliz de ser filha deles. Muito bom. Doutora, você, por linhagem do lado do pai e do lado da mãe, existe uma descendência cafeeira, é isso? Na verdade, assim, os dois lados, né? Tudo conspirou, né? Como você disse, eu sou advogada de formação, trabalhei mais de 20 anos na área, e desde 2018 eu voltei o olhar para a fazenda. E desde então comecei a me apaixonar pela fazenda, pelo café, especificamente. E agora eu tô, assim, eu acho que o gene, tanto materno quanto paterno, né? A família da minha mãe veio da Itália e começou a lidar com a terra. Meu pai, a família inteira também. Por mais que meu pai tenha tido a formação de engenharia, tudo, trabalhou em São Paulo, ele sempre pensou muito em voltar para Campos Gerais e trabalhar com café. Pergunta que não quer calar. Você é mais feliz no agronegócio agora de fato e de direito ou era mais feliz na área jurídica? Eu sempre fui uma advogada que gostava muito de advogar. Todo mundo perguntava, por que você não é juíza, por que você não é promotora? Porque eu não quis. Eu sempre quis advogar. Mas hoje eu me sinto muito mais realizada na fazenda. Eu consigo ver a evolução, a produção, o crescimento. Eu me sinto mais produtiva na fazenda do que na advocacia. Produtividade. Doutora, quando é de fato e de direito, quando é que sucessores, em quais as circunstâncias que eles são chamados a essa responsabilidade da sucessão? Então, na verdade, assim, eu acho que as pessoas misturam muito o conceito de sucessão com finitude, sabe? E eu acho que isso que talvez assuste tanto, né? Muitas vezes, a gente vê várias empresas que se preparam sucessor e tal. Eu vejo no agronegócio, ou eu falo assim, do lado feminino, né? Vamos puxar a sardinha aqui pro meu lado. Ou é porque a mulher herdou, ou é porque ela se separou, ou porque o marido faleceu. É muito difícil você ver essa preparação com a pessoa em vida, com a pessoa bem, para ela ser sucedida. Isso é muito difícil, né? Eu não sei se as pessoas pensam, se alguém me suceder, se eu preparar alguém, parece que eu já tô saindo ali do jogo.
Mas não é bem isso. A gente precisa preparar as novas gerações para que elas entendam do assunto, porque é o que você falou, assim, eu acho que o agro envelheceu. Assim como qualquer outra atividade que vai envelhecendo, ela precisa ser preparada para a continuidade, né? E muitas das circunstâncias são muito abruptas, são muito repentinas, né? E atrapalham um pouco a preparação. Muitas vezes a gente vai se preparar no dia a dia, na vivência, né? Então, eu acho que essa questão da sucessão é uma coisa que tem que ser pensada. A gente precisa pensar nisso. Você acredita que o Brasil faz o dever de casa em relação à sucessão? Eu acho que não. É o que eu te falei. Do lado feminino, eu tenho certeza que não. E do masculino, eu acho que no agro ainda é mais difícil. Tem muitos pais que, assim, já sabem que os filhos vão, né? Já preparam, às vezes, os filhos, assim, vai comigo pra fazenda, já começa a ceder um pedaço de terra, uma coisa assim. Mas com as mulheres é mais difícil. Isso é mais difícil de Eu até não acontecer. gosto muito de preocupar muito com essa bandeira, e eu acho que você comunga com isso também. Não, eu não é justamente para isso, não. O que eu falo é que, como eu vi isso, eu sei que é assim, eu acho que a gente precisa pensar em sucessão como um todo, né? A questão da juventude, o que quer, né? A gente tá vendo pessoas, às vezes, muito apáticas, né? E a gente precisa pensar na produtividade. Nós produzimos alimento, né? O agro vive disso. Então, a gente tem que ter continuidade, né? Até mesmo que cada fazenda que não vai tão bem em sucessão, porque o Brasil é o seguinte, ele, por séculos, ele passou de pai para filho a receita de administrar bem uma fazenda, uma roça, a cafeicultura em específico. E agora nós estamos observando aí que, por exemplo, a Espanha está doando terra do Estado para que jovens voltem a morar no campo. Mas isso porque a média de idade deles é a partir de 65 anos já. O Brasil ainda não está nesse estágio. Se o Brasil fizer essa preparação de forma acadêmica ou instituições como cooperativas que já estão preocupadas em questão de sucessão. Então, é o seguinte, palestras e capacitação da juventude, isso só vai agregar, né? Sem dúvida. Eu acho que essa preocupação existe, tanto que continuamente a gente tem cursos nesse sentido, né? Isso, assim, as cooperativas, várias vezes, o Senar, até você vê Instagram, cada vez que você começa a seguir, o algoritmo te manda para inúmeras palestras nesse sentido. E isso é uma preocupação que tem que ter, né? Porque, assim, a cidade é muito atrativa, Sim. né? Mas, às vezes, a qualidade de vida no campo é melhor. Ou hoje, eu acho que a questão do preço do café, a ascensão, o agro virou, assim, virou pop, entendeu? Virou. Então, isso chama mais atenção. Se não for atrativo, o jovem não vai vir. Se ele pensar só aquela máxima antiga, que era tudo muito sacrificado, não sei o quê, ele não vai querer voltar para aquela vida, né? Os pais antigamente sempre pugnaram para quê? Para os filhos irem para a cidade, virar doutor e isso. E hoje, muitas vezes, assim, financeiramente não compensa. O agro, às vezes, compensa muito mais financeiramente. E estudos comprovam que não é só a terra e qualidade da terra que vai definir quem fica e quem vai embora da roça, quem vai embora do campo. Não é isso? A qualidade de vida, o atrativo para os jovens que tem que ser, né? E outra coisa, hoje a gente tem tecnologias que ajudam muito, que agregam muito na fazenda, né? Então, assim, você não tem mais aquele trabalho de antigamente, não é, hoje mudou, né? Então, a gente é atrativo voltar e, assim, eu acho importante a pessoa estudar, conhecer, aprimorar. Conhecimento nunca ocupou espaço e não vai ocupar. É necessário ter para que você possa discutir, aprender mais, vivenciar aquilo ali. E quando você consegue fazer isso, aliado à experiência, à vivência do seu antecessor, eu acho que não tem nada melhor que isso, né? Você contar com aquilo que
por quem já passou, já viveu, porque você tem um ciclo ali. Eu falo do café, por exemplo. Você tem um ciclo do café e é uma empresa a céu aberto e cada dia tem uma intempérie. Então, você contar com quem já passou por algumas coisas que você ainda não viveu é fantástico. Vou citar novamente. Cora Coralina disse o que no livro dela? Conhecimento a gente adquire com os livros e sabedoria com aqueles que já vivenciaram. E no campo não é diferente. E aqui no sul de Minas, por exemplo, que nós temos a vocação inegavelmente agrícola, é difícil falar aqui no sul de Minas de café e nós não citarmos o nome de uma das cooperativas expoente. Eu estou falando não em sul de Minas, não só em Brasil, mas até de expectativa mundial. Eu quero citar a Coopercan que tem um projeto que fala de sucessão. Ele chama Semeando Gerações, que é um projeto que realmente ele se destaca nesse meio. Você já teve contato com esse projeto? Não? Então, eu já participei de algumas coisas, eu faço parte lá do grupo de raízes, né, que é um grupo até feminino. Tem a parte também, eles trazem muito essa parte da sucessão. Eu já participei de algumas palestras ofertadas pela Coopercan e eu acho que isso é muito válido. Isso abre portas, ativa ali o pensamento no geral, sabe? Chama crianças, adolescentes ali que precisam tomar conhecimento, tomar pé da situação, Sim, então sabe? é uma preocupação de cooperativas e toda a ligação do agronegócio com sucessão, né? Não, porque eu acho que hoje a gente não vê mais a fazenda como aquela rocinha. A gente vê como empresa. Ela traz lucro, ela tem rendimento. E assim como qualquer tipo de empresa, você tem que pensar na sucessão, porque senão ela vai findar. Em algum momento ela tem que finalizar as atividades. Né? Se você não se preparar, como é que vai fazer? Né? Hoje não dá para brincar, né? As coisas, tudo é muito alto, tudo é muito caro, tudo é muito difícil em termos financeiros. Então a gente tem que aprender, né? Até mesmo que há muito pouco tempo o proprietário rural ele tem uma casa na cidade e tem lá as acomodações, por exemplo, no campo, lá na fazenda. Em muito pouco tempo, quando um sofá deixava de ser usado na vida urbana, ele, vou levar esse para a fazenda, vou levar para a roça. Não é assim mais, compra coisa nova para levar para lá, né? Não, hoje a fazenda é mais chique do que a cidade, não Sim. tem essa. Eu brinco e muito isso mesmo que você falou, porque se não serve para a cidade, por que vai servir para fazenda? Por que vai servir lá? Não, se não serve para lugar nenhum, né? Exatamente. Então lá não é um lugar para descarte, pelo contrário, né? A minha visão é muito empresarial com relação a isso. Tá, falando em visão empresarial em relação a isso, o contato que você teve com a propriedade foi a partir do momento que você veio a responsabilidade da sucessão ou quando garota você tinha frequência de visitar, ir lá na lavoura, andar lá, saber como é que era? Não, na verdade assim, eu sempre fui à fazenda quando eu era criança, mas na fazenda do meu avô, né? Assim, a gente tinha férias, ia com os primos. Eu já cheguei a nadar, eu brincava que era uma piscina e tinha o café, você pisava, né? Aquele lavador, Sim. aquela coisa. Mas assim, falar, eu andava na lavoura, conhecer... Não. Isso veio depois do meu interesse em ir para a fazenda. Falando do seu interesse, você acredita que, quer dizer, nós temos hoje muitas mulheres no agro, muitas, né? Inclusive bastante expressivas. Você acha que existe algum tipo de limitação por parte da compreensão da população em relação às mulheres no agro? Você é atendido como é um homem, por exemplo, numa agropecuária, vamos supor que você precisa lá de um equipamento ou de uma ferramenta. Então, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que a mulher tem que se descarregar. Assim como em qualquer outra função, sem levantar a bandeira aqui, ela precisa demonstrar que ela tem muito conhecimento, além dos homens. Como já vem, é costume, é tradicional, o filho vai assumir, eles sempre acham que a mulher não vai assumir, que ela não sabe o que ela está falando. Então, para demonstrar conhecimento, eu acho que a gente tem que ter muito mais conhecimento que um homem. Para ser respeitada, tem que ser muito mais. E a gente tem que ter muita postura também, né?
no que a gente está fazendo. Mas é claro que, assim, se eu chegar em qualquer loja, em qualquer feira de agronegócio, se eu for falar alguma coisa, se tiver eu e meu marido, por exemplo, eles vão direto nele. Isso é primeiro, isso é normal. Se tiver com meu pai, vai com meu pai. Se tiver com meu irmão, vai com meu Se irmão. o assunto é um pneu de um trator que você está discutindo, eles viram a costa para você e se trata direto com ele. E às vezes eles nem sabem do que se trata e eu vou discutir o que é, aí que eles... entendeu? Aí que eles vão falar comigo. Senhores vendedores, tá vendo? É esse pecado que nós cometemos, ainda cometemos, né? Até citou aí o nome, o seu esposo, quero mandar um abraço para ele, pro Ariel, meu grande amigo Ariel. Você tem 2 filhos, não é isso? Tem 2, um casal. Um é o Henrico e a senhorita Laura. E a Laura. A Laura tem quantos anos? 9. É a sua primeira fã, né? Tem que ser, ué. Sim. Eu vejo o jeito que ela conversa com você, parece uma grande amiga. E é, né? É. E é. Deixa eu te fazer uma pergunta. A garota que você foi, me refiro lá à idade da Laura, sua filha. O que ela teria a dizer para a Thalita, para empresária do agronegócio hoje, para a esposa, para a mulher, para a profissional que você se tornou? Nossa, ela ia falar que nunca imaginou isso na vida dela. Eu brinco às vezes, eu lembro assim muito de brincar de coisinha de escritório. Sim. Era uma coisa que eu sempre gostei. Os papeizinhos, as canetinhas, não sei o quê, isso sempre teve. Claro, de falar de casar, de ter filho, sempre. Sim. Mas de falar da fazenda em si, eu acho que ela ia ficar muito surpresa. Uma surpresa. Eu acho. Se ela à distância tivesse com essa ótica hoje, ela teria orgulho de quem você se tornou no agro. Eu acredito que sim, espero que sim. Eu acho que ela vai falar, olha, continua, vai firme, persevera, você vai conseguir. Quais as grandes... Parece monólogo, né? Eu pergunto, o agro tem tanta coisa para a gente tratar. Esse é o primeiro episódio de muitos que nós trataremos a respeito de sucessão. Inclusive, se você me permite, citei agora mesmo o nome da Coopercan, plagiando o Danilo Gentili, lá o expoente do SBT. Coopercan, queremos vocês aqui. Quero me referir aos diretores, ao marketing, ao presidente... Todos, a Coopercan a gente tem um carinho muito especial. E Ariel, também eu citei o seu nome, queremos você aqui, eu sei que você tem uma história de vida boa e que interessa em podcast. A propósito, mão de obra. Você acredita que nós temos mão de obra suficiente hoje? Ela precisa de ser qualificada? Nós temos ela de sobra? Como é que está a questão da mão de obra no agronegócio hoje? Eu acho que o maior entrave que nós temos hoje é a mão de obra. E assim, sem mão de obra, ninguém cresce. A gente precisa de força humana. Por Sim. mais mecanizada que seja uma fazenda, ela precisa. A gente precisa de pessoas para trabalhar. Pessoas com vontade de trabalhar. Né? Eu falo que precisa da capacitação, mas eu acho que precisa da vontade. Eu não estou vendo incentivo para as pessoas trabalharem hoje. Eu acho que quem quer trabalhar, e não só no agro, parece que está na contramão, é um contrassenso do que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, é muito difícil falar isso, mas eu acho que, pelo menos é a minha visão, né? Eu todos os dias busco pessoas para trabalhar, não só eu, converso com pessoas de outro setor, de serviços, e o que a gente vê, assim, daqui do agro a qualquer outro lugar que você vá, é falar do problema da mão de obra. Falar da falta da mão de obra e da falta da qualificação. Tem os dois aspectos, né? E às vezes você consegue até pagar um valor bem elevado, mas você não consegue a mão de obra. Então eu acho que enquanto tiver esses incentivos governamentais, esses auxílios, esse tipo de coisa, vai ficar inviável. E a minha preocupação não é só faltar agora. Eu acho que pode gerar um problema de uma geração que não sabe trabalhar. Nós vamos ter pessoas que não sabem trabalhar, que não sabem, não aprenderam a trabalhar. Né? A minha preocupação é com o futuro. Porque eu vejo pessoas da minha idade que estão no nível que, assim, que eu acho que a maior produtividade são as pessoas de 40, 50 anos e que não querem trabalhar. Entendeu? Eu vejo um pouco dessa confusão aí
Sabe, eu acho que a gente não pode perder o foco do que é certo. Né? Nós estamos aqui, a gente precisa trabalhar, a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir. O trabalho não serve só financeiramente para evolução, para o crescimento profissional, mas ele para a mente, para a cabeça, para evolução pessoal. Ele ocupa a nossa mente. Então eu acho a gente precisa realmente pensar nisso. É uma questão assim que me preocupa muito. Não só no agro, mas em todos os setores eu tô vendo isso. Doutora Thalita, eu que conheço a sua família desde sempre, eu estou observando, certamente essa matéria vai encantar muito todos os seus parentes. E olha que a família dos dois lados são enorme, não é É verdade? grande. Por que que certamente eles vão gostar? Porque você, quando fala de café, quando você fala do agro, você brilha os olhos, você gosta do que você está fazendo, né? Eu gosto, não, realmente, eu sou feliz na atividade que eu escolhi. Mais feliz do que lá no jurídico. Mais, muito mais. Hoje eu posso falar muito mais. Tá vendo? Doutora, eu vou pedir licença para a senhora agora. Eu estou falando senhora por respeito que a gente tem, mas ela é tão jovem, gente. Ah, super. Eu vou sinalizar para você aqui que nós temos aqui algumas pessoas que apostam e que estão estampadas conosco aqui, junto no Mundo AI. Dentre eles, quero mandar um grande abraço pro Leopoldo Delfraro, Delfraro Contabilidade, Contabilidade Digital Sem Fronteiras. Cláudia Modas, vista e faça sucesso. Supermercado Super Kiko do meu amigo Bruno, do seu Kiko, lá na cidade de Três Pontas, firme e forte, lá no coração de Três Pontas. Choperia JK Sal e Brasa, chopp de qualidade tem nome, mais uma vez. Gente, eu não sou o dono dessa choperia, pode parar de me pedir chopp, mas aceita o meu convite, vamos lá tomar um chopp qualquer hora dessa. Chapéus pra Lana, Donizete Diogo, gratidão pela parceria de sempre. Chapéus pra Lana, o chapéu de respeito. Água mineral natural Serra Morena, engarrafada e distribuída pela Frute Refrigerantes. Tripim, agência de viagens. Viva momentos e experiências incríveis. Alô, Hugo. Queremos você aqui, Hugo. Vem aqui falar para nós como que a gente faz um roteiro de viagem que cabe no bolso da gente. Creative Comunicação Visual, a 01 do Brasil. Oficina das Tintas, a vida é da cor que a gente pinta. E Top Cell, claro, que aprova o seu crédito, mesmo se houver limitação no seu nome. Totus Tus, da doutora Marisa. Cadê a doutora Marisa aqui? A doutora Marisa, Estética Avançada. Totus Tus, Clínica de Autocuidado. Como se não bastasse, aqui de Alfenas, Dental 9. Um abraço ao doutor Maurício, colaboradoras Marina e a Ana Luísa. E Prime Eventos, que começa conosco hoje. Estrutura da melhor qualidade. Conosco, TR Coffees. Tradição e qualidade. Representada, não, muito bem representada, por doutora Thalita, ela que é filha do Tarcísio Rabelo, lá da minha terra natal, lá de Campos Gerais. Doutora Thalita, muito feliz, mais uma vez, eu estou tecendo esse comentário aqui, estou muito feliz. Olha que, para falar de sucessão, nós queríamos conversar com alguém que fosse ao encontro desse assunto há mais de 2 meses. Nós estamos querendo falar de sucessão, porque as pessoas entram em contato aqui pela rede social da Mundo Music, pela Mundo AI, pedindo a respeito de sucessão. São inúmeros pedidos, mas eu quero destacar uma pessoa só que deve ficar muito feliz com a sua presença aqui também. A Neiva, Neiva, minha irmã Neiva, que adora você. Eu também. Eu disse que você viria. Toda a família. Sim, a Neiva, quando eu estou perto dela, parece que eu estou perto de uma mulher de 3 metros de altura, para quem eu tiro o chapéu, e dada a admiração que se tem por ela, que é do agro, né? E ela fala, é do agro. Eu que estou pagando a conta do café, então refrigerante ninguém vai tomar, não, vamos tomar café todo mundo. Um abraço para ela, para Angélica, para toda a minha família também que trabalha no agro. Maravilha. Doutora, você tem ídolos? Ídolos? É. Difícil. Eu tenho pessoas aqui no espelho, mas assim, eu sou muito católica, muito religiosa. Praticante. Praticante, né? Deus em primeiro lugar. A fé que fortalece em todos os momentos, né? Porque aqui a gente tá falando assim, de coisas boas, mas a gente sabe que o dia a dia no agro é difícil, nem todos os dias são agradáveis, assim como qualquer outra atividade.
E pelo fato de ser uma empresa a céu aberto, que eu falei anteriormente, tem surpresas que a gente não consegue controlar. Então, assim, meu primeiro guia, assim, é Deus, acima de tudo, acima de todas as coisas. E eu tenho pessoas aqui ao espelho, pessoas que, né, que eu tiro um pouquinho, ou pessoas que já não estão mais aqui. Então, sei lá, eu gostava muito do Senna. Meu pai é uma pessoa que eu sempre admirei e sempre vou admirar. Minha mãe. Eu vejo meu marido trabalhando muito com afinco. Eu tenho muitos parentes que eu vejo com muito carinho nesse sentido, que eu tento me espelhar. Sabe, tem muitas pessoas a quem eu espelho, sabe? São boas Boas referências. referências, um pouquinho de cada um, né? E a gente tenta levar para o trabalho da gente. Muito bom. A propósito, se você tivesse, com a ótica no agro, se você tivesse o poder de uma caneta em um determinado momento para mudar a história do agro, você já pensou nisso? Não, nunca pensei. Se você tivesse uma caneta para mudar a vida do povo do agro, o que você faria? A pergunta até é pertinente. Eu acho assim, a começar por valorizar a atividade. Eu lembro quando eu estudei, o Brasil era visto assim, país de terceiro mundo, um país agrário, não sei o quê. E isso de uma forma muito pejorativa, sabe? O urso fala que agrário, aí sim tem que ser o primeiro mundo. Então, e eu acho que isso jamais pode ser pejorativo. Eu acho que nós viemos de uma pandemia que nós vimos o mundo inteiro parar. E por mais que a gente tenha fechado muito as portas, a gente tinha o que comer, a gente tinha o que se alimentar. Eu acho que um país que produz alimento como nós produzimos, ele não pode parar. Eu acho que não é porque eu estou no agro hoje, porque eu venho de família do agro, mas eu acho que precisa ter uma valorização melhor, uma representação melhor disso, sabe? Eu acho que isso precisaria mudar um pouco. Eu acho que esse enfoque não é deste governo ou do outro governo, eu não estou falando de política. Eu estou falando de valorização como um todo, isso de um país inteiro. A gente tem que se valorizar nesse sentido. Né? A gente produz alimento, a gente produz da fonte de renda, tanto trabalho para todo mundo, né? Então, eu acho que esse primeiro ponto, né? O município tem que valorizar o que produz, o Estado, sabe? Eu acho que muitas vezes quem tá fora consegue ter esse olhar, que muitas vezes quem tá dentro não enxerga. O que você aprendeu com a pandemia? Nossa, eu acho que assim, eu primeiro achei que todo mundo ia sair melhor, né, depois de viver o que a gente viveu. E eu acho que às vezes a gente vai falar para os netos da gente que num certo momento todo mundo teve que ficar em casa, que tinha uma doença que matava as pessoas e tal. Mas eu vi muita gente saindo pior. Eu aprendi, eu tenho aprendido não só com a pandemia, mas que tem certas coisas que a gente tem um momento de viver e que a gente precisa viver. E que o que importa realmente na vida da gente, a gente não compra. A gente não consegue comprar, né? Por exemplo? É a família, são os amigos, é a união, sabe? São as relações que a gente tem. É você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você fez a coisa certa, você fazer o bem para as pessoas, você conseguir, sabe, andar sempre de cabeça erguida por tentar fazer a coisa certa, andar certo. Então tem coisas assim que o dinheiro não compra. O que o dinheiro compra não é problema, é solução, porque aí você tem solução. Tem tantas outras coisas. A pandemia veio mostrar, você podia ter o dinheiro que fosse, às vezes você não tinha saúde, você não conseguia, né? Então, assim, eu acho que é o olhar. Eu acho que, assim, depois da pandemia, todo mundo acho que ficou um pouco mais família. Pelo menos a gente quer ficar mais em família, curtir mais os momentos em família, fazer. Todo mundo quis ou reformar a casa ou melhorar para ter ambientes que você fique mais em família, né? Não sei, eu pelo menos vi isso.
Nem sempre o melhor restaurante, quem tem é o melhor cozinheiro, correto? Às vezes cozinha-se muito bem, faz um prato maravilhoso, mas não tem aptidão para dirigir um restaurante. É. Na produção do café, dessa forma também, você acredita que quem está à frente numa sucessão devesse saber e conhecer o paladar, o gosto, provar um café mesmo? Não, eu sou a prova viva disso. Vou falar que você provou o café já. Não, eu falo assim, eu sou a prova viva de que a gente precisa conhecer café. Eu acho que a prova do café é necessária, a gente precisa saber sobre qualidade. Eu até cobrei esses dias que eu quero curso e tal, não sei o quê. Mas eu era uma pessoa que meu pai sempre produziu café, meus avós sempre produziram café. Sim. E o café da minha casa sempre foi o café da fazenda, Sim, mas eu não tomava café. não tomava café. Não, eu já cheguei assim, a viajar com meu filho, o Henrico, e ele tomava café e eu não tomava café. E chegar, eu pedir um chocolate quente e vi o café. Aí, a mesma história do homem e da mulher, Sim. deu o chocolate quente pra ele e o café pra mim. Aí, quando eu comecei, eu falei, isso não faz sentido. Aí eu falei, não, eu vou tomar café. E você atribuía a quê? Eu acho porque eu gosto, o meu paladar é muito doce, né? Eu gosto muito de doce. E aí o café é amargo. Só que o paladar da gente vai mudando. E hoje eu gosto. E eu não suporto café com açúcar. Eu não consigo tomar. Não é pra não engordar, não é nada disso. Eu não consigo sentir o sabor do açúcar aliado ao café. Eu sei que o café pode ser amargo, tá, mas eu não consigo. E aí, desde então, eu comecei a tomar café. Eu gosto muito de café. E reconheço, assim, um café ruim. Tanto que eu falo, nossa, esse café é muito ruim. Esse daqui Sim. torrou muito forte, queimou, não sei o que. Isso daí eu consigo identificar. Consegue. Mas eu quero me aprimorar nessas provas aí do Nesse café. território. Eu quero. Isso é uma coisa que eu quero fazer. Muito interessante. Até mesmo porque existem estudos hoje que dizem que café, por exemplo, toma-se mais café no mundo do que outras bebidas, a exemplo de cerveja, refrigerante, bebe-se mais café. Não, tem que tomar café. Não pode tomar mais do que água, mas tem que tomar café mais do que tudo, eu acho. É verdade. Até mesmo a semana anterior nós tivemos aqui com o doutor Emanuel que falou aqui a respeito de Alzheimer. Ele que é papa desse assunto aqui como médico na nossa região. E ele me disse que que o café é comprovadamente ótimo para a saúde. E ele cuida de muitos predicados aí que seria limitação num futuro. Muito bom ouvir isso, né? Oh, nossa senhora, precisa. Doutora, estamos entrando aqui no nosso finalzinho de podcast, já na avenida de saída já. Olha. E eu não vou perder essa oportunidade jamais. Você disse que é religiosa, católica, não é isso? Com toda a família praticante. Quem é Jesus? Nossa, você tá difícil. Mas Jesus, assim, eu acho que ele é Deus aqui na Terra, né? Que veio pra Terra, ele é guia nosso. Eu acho que ele conseguiu comprovar para quem não acreditava a existência de Deus, a bondade, o caminho para seguir, né? Eu acho que quem segue os passos de Jesus não desvia, não, sabe? A gente tem que pensar como Jesus pensaria. O que será que ele faria nessa situação? Muitas vezes a gente não entende, né? Durante a missa você fala, nossa, mas por que ele falou assim, né? Por que ele, né? Aí depois você vai refletir, você fala, não, realmente, ele tinha que ter falado isso. E sempre por trás do que ele fala tem um ensinamento, né? Pra gente seguir. Então, eu acho que Jesus é caminho. É o caminho pra gente seguir. O caminho, a verdade e a vida. Doutora Thalita, tem alguma pergunta que eu devesse ter feito e eu não fiz e você imaginava que eu fosse te perguntar? Porque nós trabalhamos aqui sem pauta. Não teve roteiro, não teve nada. Nós fomos conversando. Não, eu acho que essa questão da sucessão mesmo, né? Talvez as formas de sucessão, mas isso é uma coisa muito mais jurídica, né? Sim. Mas eu acho que se abordou amplamente o tema aí. Maravilha. Acho que não saiu e não faltou nada. Olha, o mundo UAI, até mesmo por merecimento, esse UAI de união, amizade e inteligência, aí está o significado de UAI, você está entendendo?
União, Amizade e Inteligência te convida para uma próxima oportunidade. Nós faremos uma sequência de sucessão, não só no mercado cafeeiro, mas no agronegócio. Nós precisamos falar disso. Queria convidar a senhora para uma outra oportunidade e aceitar o convite de estar conosco aqui. Não é? Eu agradeço. Nossa, eu fico lisonjeada mais uma vez. Agradeço, sem dúvida nenhuma. Vamos marcar. Maravilha. Suas considerações, despedidas e nós terminamos aí. Eu agradeço mais uma vez, né, o convite. Parabéns pelo podcast. Achei, nossa, muito bacana a ideia, muito bom conversar aqui. E agradeço, né, todo o apoio que eu tenho. Eu falo que não é fácil estar numa fazenda, gerenciar, cuidar, mas eu tenho muito apoio, assim, né, as pessoas que estão à minha volta, meus colaboradores, minha família, meus pais, meu irmão, meu marido, meus filhos, né, que a mamãe sempre chega às vezes estressada em casa. E eles já estão até acostumados com Mas isso. as empresas do agronegócio estressam também, é? Infelizmente. Não é só o ar puro, né? A preocupação com o índice pluviométrico. Nossa Senhora! Olha, tem época que a gente fica, pelo amor de Deus, chove, 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 chove. E acompanha o aplicativo e tudo. Aí tem hora que fala, então, agora se pudesse parar de chover uma semaninha. Eu não vou citar o nome, mas hoje eu encontrei um fazendeiro que falou assim, nossa, a terra não está aceitando mais água. Nós estamos numa época de chuva. Não para de chover. Tem um mês que não para de chover nem um dia. É Deus que sabe. Estiveram conosco hoje. Sim, você ia falar? Não, é isso mesmo, só isso. Mas só agradecer. Obrigada, viu? Maravilha. Estiveram conosco hoje Dental 9, Prime Eventos, TR Coffees, Totus Tus, Doutora Marisa Campos Estética Avançada. Estiveram conosco também Chapéus para Lana, o chapéu de respeito. Delfraro Contabilidade do meu amigo Leopoldo, Contabilidade Digital Sem Fronteiras. Cláudia Modas, Supermercado Super Kiko, firme e forte no coração de Três Pontas. Choperia JK Sal e Brasa. Chopp tirado com qualidade, porque quem sabe, entende a respeito do assunto. E Top Cell, claro, para Campos Gerais e Alfenas. Mesmo se o teu nome tiver alguma limitação, vai lá, que eles aprovam você estar conosco. Nós ficamos por aqui pelo Mundo AI. Doutora Thalita, muito obrigado. Agradeço. Eu que agradeço. E você que esteve conosco por opção e esteve conosco até agora, se você tiver uma oportunidade, você fala da vida de Jesus para uma criança, certamente ela jamais se esquecerá quando crescer. E assim nós teremos homens e mulheres melhores para as futuras gerações. Que você esteja bem e feliz. Aproveite seu dia. Para cima. Valeu.